laudo, relatório, diagnóstico, hipótese diagnóstica, laudo técnico, parecer técnico. Afinal, o que é que o neuropsicopedagogo ou psicopedagogo emite? Qual é o documento adequado? Qual é o documento que você, que é neuropsicopedagogo ou psicopedagogo, pode emitir no final da sua avaliação, na sua devolutiva? Você sabe? Se você não sabe, nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que é cada um e o que é que nós, terapeutas da aprendizagem, emitimos no final da nossa avaliação. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar e te dizer. Olá, terapeuta da aprendizagem, assim como eu, que sou terapeuta da aprendizagem, psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Sou consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E hoje o vídeo de hoje é para te explicar de uma vez por todas o que é o laudo, o que é o diagnóstico, o que é o relatório, laudo técnico. Tudo isso a gente confunde um pouco, né? Então, muitos profissionais falam por aí que a gente não pode emitir diagnóstico. Será mesmo que a gente não pode emitir diagnóstico? Eu vou te explicar hoje nesse vídeo o que é cada uma dessas, como é e o que é, para a gente entender de uma vez por todas o que realmente a gente faz no final da nossa avaliação. Vamos lá, vamos começar. Eu quero te dizer que sempre que a gente faz uma avaliação, eu já falei em alguns vídeos meus por aqui, mas nunca é demais falar sobre isso, porque existem dúvidas, muitas dúvidas sobre esse assunto. É um assunto muito polêmico também. Então, eu quero te dizer aqui, o que é o laudo? Vamos lá. O neuropsicopedagogo e o psicopedagogo, no final da sua avaliação, precisa emitir um documento. Esse documento vai para quem? Vai para a família que está fazendo, que te contratou para fazer a avaliação, vai para os profissionais, se for o caso, né? Se o paciente precisar ser encaminhado para algum outro profissional, a gente precisa emitir também um documento. Então, como é o nome desse documento? O que é o documento que a gente emite para os profissionais e para a família? Primeiro, eu vou te falar o conceito de cada um para você entender que no final eu vou te dizer qual é o que a gente pode emitir. Vamos lá? Então vamos lá. O que é o laudo? Essas definições são do dicionário, tá? Então assim, eu não estou inventando. É uma coisa oficial que a gente pode... Você pode pegar no Google aí essas definições. Então, primeiro eu preciso te explicar qual é a definição de cada uma para a gente entender o que é que realmente a gente precisa emitir como documento. Vamos lá, o que é o laudo? O laudo é um texto ou documento com um parecer técnico, exemplo, laudo médico, laudo pericial, laudo técnico, ok? Vou colocar aqui a descrição para você ver também. Bom, então vamos lá, e o que é o relatório? O relatório é um texto que apresenta informações sobre uma atividade, projeto, pesquisa ou outro evento. Ele pode ser utilizado para descrever, expor ou apresentar resultados. Aqui está a definição. Então, presta bem atenção em cada definição dessa. E o que é o diagnóstico? O diagnóstico é o processo de identificação de uma doença ou condição com base em sinais, sintomas e resultados de exames. Ok? A definição tá aqui. Enquanto eu tô falando, você vai vendo aqui a definição para quem é visual, tá? Eu sempre coloco alguma coisa aqui escrito, porque tem pessoas que assistem e são visuais. Às vezes não entendem muito o que a gente fala, é mais difícil a comunicação. E pessoas visuais gostam de ler, de ver imagens. Então eu sempre coloco imagens, textos, alguma coisa aqui, para você que é visual também. Próximo, hipótese diagnóstica psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. Antes de eu continuar, eu já vou te pedir um like. Por quê?
Se você está gostando desse conteúdo, se está sendo útil para você nesse momento, já não, preste atenção, não esquece, dá um like e já salva, porque depois você pode ver de novo, tá bom? Continuando. O que é hipótese? Olha, eu falei do diagnóstico, agora eu vou falar hipótese diagnóstica psicopedagógica ou neuropsicopedagógica. É uma suposição inicial que orienta a investigação sobre as dificuldades de aprendizagem de uma pessoa. O diagnóstico psicopedagógico ou neuropsicopedagógico é um processo científico que busca compreender como a pessoa aprende, quais obstáculos enfrenta. Então, o que é que você concluiu com isso? Primeiro, a gente precisa emitir um relatório. O nosso relatório é um relatório técnico de tudo que a gente observou, de todos os testes que a gente fez, todos os resultados. Então, a gente emite um relatório, o documento que a gente precisa emitir da nossa avaliação é um relatório. Primeiro ponto. Por quê? Porque o relatório, ele é um texto que apresenta informações sobre o que você fez. As informações todas estão dentro de um relatório. Isso é fato, tá? Então, você vai emitir um relatório para a família, para a escola, né? Falando sobre as dificuldades da criança e os processos de adaptação curricular que ela vai precisar, e inclusão e tudo mais. E para um profissional, se for necessário. Outro profissional, se for necessário. E o que é que tem neste relatório? Aí vem o pulo do gato. Aí vem a dica ouro. A dica que você precisava para saber o que é que a gente coloca no relatório. Quando a gente fala em laudo, o pessoal coloca muito como se fosse um laudo médico, né? Então, o que é um laudo médico? Só médico pode dar laudo? Sim, o médico pode dar laudo para os transtornos da aprendizagem, para os transtornos do neurodesenvolvimento, para os transtornos mentais, para as doenças. Tudo isso é o laudo, é o médico que dá. Esse é o laudo do médico. Nós, psicopedagogos e neuropsicopedagogos, também podemos dar nosso laudo. Mas o nosso laudo é um laudo técnico. Prestou atenção na definição de laudo? Volta o vídeo e olha lá. Qual é a definição de laudo? Então, nós sim podemos dar um laudo técnico dentro do nosso relatório. Quando a gente fala em diagnóstico, também existe a nossa hipótese diagnóstica. Por quê? Como a gente não pode dar diagnóstico, agora sim, eu vou te falar do diagnóstico. Diagnóstico só o médico pode dar. Por quê? Porque é de doença. Diagnóstico é relacionado com doença. E por quê? Porque ele precisa de exames. Nós não fazemos exames. Nós fazemos avaliação embasada em testes e a parte de observação na clínica, né? Observar os comportamentos, que estão os testes qualitativos e quantitativos. Mas a gente não faz exame. Então, para que o médico dê um diagnóstico da doença, precisa fazer exames. Né? A maioria pede exames, né? Para poder diagnosticar uma doença, quase todos é preciso, né? Então, o que é que a gente faz? Uma hipótese diagnóstica. Essa hipótese diagnóstica significa que nós estamos levantando hipóteses para que o médico entenda esse paciente foi avaliado pela profissional, pelo terapeuta da aprendizagem, pelo psicopedagogo, neuropsicopedagogo. E ele avaliou que essa hipótese diagnóstica existe e eu, como médico, vou avaliar em função, embasado nesta avaliação, que precisa ser uma avaliação multidisciplinar. Se for uma suspeita de autismo, de TDAH, principalmente de autismo, precisa sim de uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, todos os profissionais que envolvem os sintomas e os sinais de autismo precisam estar envolvidos nesse diagnóstico, nessa hipótese diagnóstica. Assim como nós não podemos dar diagnóstico, a gente dá hipótese diagnóstica, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o TO, todos esses profissionais também entram com as suas hipóteses diagnósticas. E o médico vai pegar todos esses relatórios, esses laudos técnicos e faz a sua avaliação, o seu laudo médico.
Então, sim, nós fazemos, nosso documento é relatório, nós fazemos dentro do nosso relatório um laudo técnico e colocamos lá a nossa hipótese diagnóstica. É isso que a gente faz na nossa avaliação, na nossa devolutiva. E é isso o vídeo que eu trouxe para vocês, é sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, dá um like, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque essa informação é muito importante. Já se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Obrigado por chegar até aqui, um beijo grande para você e até o próximo vídeo.